Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Me sinto muito honrado por ter essa oportunidade de estar aqui pregando. Muito obrigado, pastor. Eu não sei se é um motivo de honra ou de nervosismo, deve ser os dois, né? Mas é grande a responsabilidade, e é uma honra acima de tudo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Você achou? Amém? João diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? João está chamando a nossa atenção para algo que ele considera maravilhoso, espantoso, tremendo, extraordinário. Ele diz: vejam, irmãos, com grande amor, com que amor desmedido, grande, Deus nos amou. Que honra que Ele nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, de sermos considerados seus filhos. Isto é algo para se admirar, isto é algo para se alegrar, exultar. Nós somos filhos de Deus. Nós que éramos pecadores, inimigos de Deus, agora somos seus filhos. Deus não é nosso tio, nosso padrasto, padrinho. Ele é pai, Ele é nosso pai. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele usou exatamente esse termo, né? Para nós nos referirmos a Deus, Pai. Jesus não nos ensinou a orar tratando Deus com todos esses predicados, com todos esses pronomes de tratamento, né? Que normalmente nós dispensamos às autoridades humanas, né? Quando a gente se aproxima de Deus, a gente não se aproxima, apesar da sua grandeza, a gente não se aproxima diante de um ser estranho a nós, estranho ao nosso relacionamento, mas Jesus nos ensina a orar, a falar com o Pai. Não é assim: oh, vossa alteza, vossa altitude, magnificência, vossa grandeza, vosso poder, majestade, glória. Não. Pai. Pai. O ser humano, ele faz questão desses títulos, né? O ser humano, ele faz muito questão disso, né? Quando você vai falar com alguém, se for uma autoridade do executivo ou militar, você tem que chamar de Vossa Excelência. Nem que seja para xingar a mãe, nem que seja para falar, mas tem que chamar de Vossa Excelência. Faz questão disso. Algumas pessoas, Vossa Magnificência, né? Meritíssimo. Um cardeal é chamado de Vossa Eminência Reverendíssima, né? Ali está cheio ali. Vossas Magnificências Reverendíssimas, né? Eminências. Esse título de filho de Deus fala pelo menos 3 coisas para nós. Ser considerado filho de Deus diz que nós temos, primeiro, a mesma natureza de Cristo. Porque nós somos gerados pelo Espírito, pela água e pelo Espírito. Por isso nos tornamos filhos de Deus, como Ele foi gerado pelo Espírito. Segunda coisa, diz que nós, como filhos de Deus, somos representantes dele aqui nessa terra. Nós representamos, como igreja e como filhos de Deus, os céus aqui nessa terra. Terceira coisa, se nós somos filhos de Deus, logo nós somos herdeiros de Deus, diz Paulo.
juntamente com Cristo. A minha realidade, a sua realidade de vida, a realidade que eu vivo ou que você vive, muito embora às vezes seja uma realidade difícil, de prova, de moenda, de deserto, ela muitas vezes não diz quem eu sou de verdade, nem quem você é. Muito menos quem você será, diz Paulo, porque ele diz que ainda não foi revelado o que haveremos de ser. Porque, escute isso, não importa o que você tem ouvido ao longo da vida, o que você ouviu hoje. O que importa é o que está dizendo João: amados, agora nós somos filhos de Deus. Você é herdeiro de Deus. Sabia, você está sentado aí ao lado de um príncipe. Você está sentado aí ao lado de uma princesa. Você está sentado ao lado de alguém que é herdeiro de uma cidade cujas ruas são de ouro. Os muros são de pedras preciosas. E o que ele será, nós não conseguimos nem imaginar, porque não subiu ao nosso coração ainda. Eu quero compartilhar com você, eu vou tentar fazer isso, o seguinte tema: atraindo a atenção amorosa do Pai. Diga, atraindo a atenção amorosa do Pai. Todos nós, quando nascemos, nós nascemos com a necessidade de atenção, de cuidado, de afeto, de proteção. E desde que a gente se percebe, como ser humano, a gente vai vendo que temos necessidades de várias pessoas. Começamos tendo as necessidades básicas da mãe, depois a atenção do pai, dos tios, dos avós, dos professores, dos patrões, dos amigos. Ao longo da vida, as pessoas vão mudando, mas está dentro da alma de todo ser humano essa necessidade premente, urgente, de ser percebido, de ter atenção. Só que no mundo tão corrido como esse que a gente vive num mundo de uma correria louca, perturbadora, cansativa. As pessoas, elas estão se voltando cada vez menos umas para as outras. A gente não tem muito tempo para dar atenção, às vezes, às pessoas que amamos. Você encontra um amigo, você diz: rapaz, eu te amo, você é um grande amigo, eu tenho muito carinho por você. Aí a pessoa diz: nada, você não me liga, você não vai na minha casa, você não me visita. É verdade, a gente gosta daquela pessoa, mas a gente tem tão pouco tempo, por causa desta correria da vida. Uma coisa muito comum que a gente faz hoje em dia é a gente encontrar alguém, dizer: tudo bem, como você vai? Como é que você está? E em seguida a gente dá as costas para aquela pessoa e segue, como se não tivesse perguntado, e às vezes aquela pessoa não está bem, mas a gente não tem tempo, é só uma pergunta retórica. A atenção mais importante será sempre a atenção de quem mais precisamos, da pessoa que mais admiramos ou da pessoa que mais amamos. No caso de uma criança, a atenção mais importante será sempre a atenção dos seus pais. Um bebê, como ele não consegue falar, então ele vai chorar. Ele vai chorar, ele vai gritar, e nada mais é isso do que uma maneira de chamar a atenção. O bebê, quando chora, ele está dizendo por meio do choro, do grito: tem algo errado comigo, eu estou com fome, eu estou com sede, a fralda está cheia, eu estou com cólicas. Ele está dizendo alguma coisa. Mas é a maneira dele chamar a atenção. Se uma criança é mais crescidinha, se ela já sabe falar, ela pode pedir atenção de outras maneiras, mas às vezes ela não consegue, não se desenvolveu emocionalmente para ter um papo cabeça desse: estou precisando de atenção, estou carente. Então ela vai quebrar as coisas, ela vai ser uma criança muito ativa, ela vai morder o coleguinha na escola, ela vai fazer algo para agredir, vai dizer alguma maneira para você parar o que você está fazendo e correr atrás dela, porque ela quer atenção. Às vezes um adolescente mais crescido, quando ele lhe falta essa atenção do pai, ele vai pintar o cabelo de vermelho, de azul e verde atrás, e vai colocar uns 20 brincos em torno do rosto, cortar a língua, colocar um piercing, usar roupa preta, colocar uma caveira na porta do quarto, para dizer: será que assim vocês me chamam a atenção? Percebam, chama a atenção de vocês. Ele é capaz de cometer um delito, ele é capaz de agredir emocionalmente a mãe, o pai. É uma forma desesperada, um grito desesperado de pedir atenção,
de exigir algo que está lhe faltando, que é este tipo de atenção. Este filho, na verdade, está apenas tentando atrair a atenção dos seus pais. Mas ele atrai a atenção dos pais, mas não atrai da forma que ele gostaria. Esse tipo de atitude não atrai o tipo de atenção que ele gostaria de atrair. Muitas vezes atrai a atenção do pai com repreensão, com dureza. A Bíblia fala de um Deus que tem ciúmes. A Bíblia fala de um Deus que se ira. A Bíblia fala de um Deus que se arrepende. Claro que essa é uma linguagem humana. Não imagine Deus se emocionando como nós, se irando como nós, se arrependendo como nós. Mas o fato é que Deus não é um robô programado. Deus é um Deus pessoal, que interage, que se relaciona e que tem a capacidade de reagir às nossas atitudes, às nossas palavras, de maneira diferente. Que tem a capacidade de sentir, de emocionar-se com aquilo que a gente fala para ele. Deus é um Deus que ama todos os filhos de uma maneira indistinta, ama todos igualmente. Igualmente, ama todos. E não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos deixe de amar, ou para que Deus nos ame mais ou ame menos. Deus nos ama de uma maneira incondicional. Mas é evidente que nem sempre, como pai, ele olha para a gente com a mesma atenção ou com o mesmo olhar. Assim como eu não olho para o meu filho sempre com a mesma disposição. Porque eu, como um ser humano que me emociono ou que reajo àquilo que ele faz, eu posso olhar para ele com mais carinho, com menos carinho, com uma atenção ou com outro tipo de atenção. Deus também reage àquilo que a gente fala para ele, ou a maneira que nós agimos, respondemos àquilo que ele nos diz na sua palavra. Ou seja, eu posso atrair mais de um tipo de atenção de Deus. No relacionamento diário, o tipo de atenção que Deus dispensa a um filho obediente é diferente que ele dispensa a um filho desobediente. Logicamente que o olhar de Deus para um filho que decide obedecê-lo, que decide estar próximo dele, não será o mesmo olhar, o mesmo tipo de atenção para um filho que é distraído, desobediente, irreverente. Existem pelo menos 3 tipos de atenção paterna. O primeiro tipo de atenção paterna é a atenção assistencial. Esse tipo de atenção, ela vai ocorrer sempre que o filho precisa de algo. Sempre que existe uma necessidade. Quando o filho precisa de algo, então ele vai pedir ao pai. Ele vai clamar ao pai por algo que o pai pode lhe ajudar, pode suprir aquela necessidade. Então o pai lhe assiste, o pai lhe protege, o pai cuida dele, o pai o socorre. Esse tipo de atenção é atenção assistencial. Muita gente tem filhos, mas eu não sei nem se merecia o título de pai, ou se merecia o título de mãe. Eu acho que é comum a todos nós a revolta quando a gente vê, através da televisão, dos jornais, uma mãe que abandona o próprio filho à morte. É algo que me revolta, não sei se revolta vocês também. Você diz, isso não é mãe, isso é um monstro, isso é outra coisa, não é uma mãe. Uma mãe que despreza o filho, um pai que despreza o filho, que não dá ao seu filho a atenção básica, assistencial. Então, não imagine, não deixe passar pela sua cabeça que Deus é esse tipo de pai. Que Deus não assiste os seus filhos em suas necessidades. Eu acho que isso é uma ofensa moral a Deus, isso é um pecado. Porventura, diz Isaías, pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esqueça dele, diz Isaías, todavia, Deus fala, eu não me esquecerei de você. Deus não pode se esquecer do filho que padece. Ainda que uma mãe se esqueça, Deus não pode se esquecer. Mas esta é a forma mais rudimentar, mais básica, mais elementar de atenção paterna. É a maneira mais simples de atenção que um pai pode dispensar a um filho.
Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina com um tom de indignação sobre a nossa ansiedade de imaginar que Deus não vai cuidar de nós. De imaginar que Deus não vai suprir nossas necessidades básicas. No versículo 8 ele diz, vosso Pai que está nos céus, vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Olha, Deus sabe exatamente o que você precisa. Deus sabe exatamente quais são suas necessidades. Aí mais à frente ele vai dizer algo assim, olha, Deus cuida até dos pássaros, que não plantam, que não colhem, que não entendem nada de cultura agrícola. São milhões de pássaros. Deus cuida de todos eles. Deus cuida dos lírios. Sabe, eles não sabem fiar, eles não sabem fazer roupa, mas eles se vestem tão belos porque Deus faz aquilo por eles. Será que vocês não são capazes de acreditar que Deus cuida de vocês também, que são filhos dele? Aí nós diríamos, claro que eu acredito, sim ou não? Aí ele pergunta, então por que vocês ficam tão ansiosos? Então por que vocês ficam tão preocupados, como aqueles que não conhecem a Deus como Pai? Como aqueles que não têm Deus como Pai? Sabe, o problema, a atenção assistencial, ela tem algumas características. Primeiro, ela é apenas o cumprimento de uma obrigação. O filho tem um problema, é minha obrigação ajudar meu filho. Mas a atenção assistencial, ela não expressa nenhum tipo de sentimento, de afeto. Basta apenas eu cumprir a minha obrigação, basta apenas eu ter um senso de dever ético, moral. A atenção assistencial, ela não precisa de uma proximidade, de nenhum relacionamento. O pai pode dar uma ordem à distância. Quantos pais cumprem esse tipo de atenção, o papel de alimentar o filho, de cuidar do filho, morando em outro país? Sim ou não? Basta dar uma pensão alimentícia. Olha, ninguém pode dizer que ele abandonou o filho. Ninguém pode dizer que ele não cuidou do filho. Sem proximidade, sem relacionamento, mas tem atenção assistencial. Uma terceira característica é que esse tipo de atenção, ele se baseia em necessidades cíclicas, mas ele não produz conhecimento, desenvolvimento, intimidade. Eu preciso de algo, então eu busco a Deus, Deus supre a minha necessidade e eu volto agradecido. Até que eu preciso de algo novamente, e eu busco a Deus, e o ciclo se repete. Deus me atende, Deus supre minha necessidade, eu agradeço, e eu volto a estaca zero. Como pastor, eu me preocupo, às vezes, com a geração que está me ouvindo. Com o tipo de evangelho que eu, como pastor, que tenho pregado, que tenho exercido o meu ministério, eu tenho produzido nos meus ouvintes. Aquilo que eu produzo como pastor. Eu fico preocupado com isso. Eu me pergunto, às vezes, quantos daqueles que me ouvem têm realmente compromisso com Deus? Quantos daqueles que me ouvem realmente vão para o céu? Desejam desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus? Porque muitas vezes eu percebo pessoas que vivem nesse nível de relacionamento com Deus, que estacionaram nesse nível de relacionamento. Deus, para eles, é apenas um provedor. Eles identificam que Deus está feliz com eles quando Deus lhes dá uma bênção material. Eles dizem assim, Deus atendeu aqui a minha necessidade, então, obrigado, Deus está feliz comigo. Deus me deu um carro, então, legal. Deus me deu uma casa, Deus me deu um casamento, Deus me deu um anel, Deus me deu um cachorro quente. Então eu estou feliz porque Deus supriu uma necessidade minha. Mas isso não fala de relacionamento. Isso não produz intimidade. Isso não fala de proximidade, de conhecimento. São crentes que medem o amor de Deus pelo que ganham dele, pelo que recebem dele, uma bênção financeira, uma porta aberta. Então, se Deus me atendeu, se Deus supriu uma necessidade, significa que Ele me ama e que eu sou filho dele. Deus, para estas pessoas, é apenas um provedor de suas necessidades. Conhecimento de Deus, 1. Intimidade, 0. Eu lembro
daquele filho mais velho de Lucas 15, da parábola do filho pródigo. Vocês lembram dele? Ele estava na casa do pai. Ele vivia ali com o pai todos os dias. Mas ele vivia como um escravo. Ele era filho, mas ele não tinha liberdade, nem intimidade com seu pai. Tudo era dele, mas ele não desfrutava de absolutamente nada. Apenas as necessidades eram supridas, por isso que ele estava vivo. E ele passou a cultivar frustrações, porque ele não tinha esse relacionamento, porque ele não vivia essa intimidade com o pai. Começou a alimentar mágoas em relação a seu irmão e aquilo que o pai fez. Ele se sentia injustiçado, ele estava cheio de revolta com a vida que levava, mas nunca abriu o seu coração para o pai, porque não tinha intimidade, porque não tinha relacionamento. O versículo 29 de Lucas diz que ele queria se alegrar com seus amigos. E eu fiquei pensando nisso, gente. Ele queria se alegrar com seus amigos. E ele declara isso no momento em que estava havendo uma festa. No momento em que o pai estava se alegrando, veja, ele queria se alegrar, mas não com as motivações do pai. Sabe por quê? Porque as motivações dele eram outras. O coração dele não estava naquilo que o pai amava. O olhar dele não estava para aquilo que o pai olhava. E outra coisa, ele tinha amigos, mas ele não era amigo do pai. Escute bem, você pode receber milhares de bênçãos de Deus. Deus pode lhe cobrir de bênçãos, se Ele quer fazer isso, eu creio nisso. Mas nenhuma bênção pode ser mais importante na sua vida, pode ser mais valorizada para você do que o seu relacionamento com Deus. Davi ao pecado, Davi diz, Deus pode tirar o trono. Em outras palavras ele diz isso, pode tirar a riqueza, pode tirar a fama, pode tirar as mulheres, pode tirar o dinheiro, pode tirar a roupa, pode tirar a saúde, pode tirar a vida física, mas não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Nenhum bem pode ser mais precioso para você do que o seu relacionamento com Deus, do que o próprio Deus. Se você tem vivido esse nível de relacionamento com Deus, eu preciso dar uma notícia para você. Deus deseja ter intimidade com você como pai. Deus deseja revelar os segredos do coração dele para você. Deus deseja ser o seu melhor amigo. Ele deseja ser mais para você do que aquele pai que paga mesada. Ele quer lhe conhecer. Ele quer que você o conheça. Ele quer revelar os segredos da sua palavra. Ele quer ter intimidade com você como filho. O segundo tipo de atenção paterna é a atenção educadora. Diga, educadora. Para você gravar. Atenção educadora é uma expressão que demonstra a preocupação do pai com o crescimento intelectual, moral, espiritual do filho. Ao passo que a atenção assistencial olha para o presente, a atenção educadora do pai olha para o futuro dele, para aquilo que ele será. Mas nem sempre o pai que cuida é o pai que educa. Tem pai que acha que o papel dele termina em dar esse tipo de assistência. Eu coloquei o dinheiro dentro de casa, fiz as compras, dei roupa, então dei dinheiro, então fiz o meu papel. Mas o papel do pai é também fazer com que os seus filhos se tornem pessoas melhores, se desenvolvam, cresçam como ser humano em todos os aspectos. E isto só é possível por meio da educação. E isso não é um papel dos professores da escola. Isso não é um papel das tias da escola dominical. Isso não é um papel da babá. A babá só faz aquilo que você manda. Isso é um papel do pai. É um papel da mãe. Os pais têm que educar o seu filho. E o que é educar? Educar é retribuir os acertos como elogios e os erros com correção, na medida certa e na hora certa. Educar é restringir as opções. Negar algo que o filho queira e você sabe que aquilo não é bom para ele. Por isso que quem educa diz muito não. Né? Não, meu filho, não pode isso. Agora não, não pode. Diz muito mais não do que sim, porque quem educa está restringindo um caminho, umas opções. Por isso, se você está sendo treinado por Deus, você tem que se preparar para ouvir muitos nãos.
Você tem que se preparar para ouvir, espere, aguarde, não é por aí. Às vezes até ser corrigido com a palmada. Tem que saber esperar, não pode ser desesperado como uma criança, fazer beicinho, bater pé, fazer chantagem. Deus não atende esse tipo de coisa. Deus, o crente fez isso, né? Me lembrei agora. A tua palavra diz que 1000 anos para ti é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Então me dá 1 milhão. Deus falou, claro, espera 1 minuto. Se eu quero ser educado por Deus, eu tenho que aprender a esperar, porque educar é corrigir a rota. Isso não pode, meu filho. Agora não desse jeito. O filho que está crescendo, ele aprenderá que ele tem um pai que o educa. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. Isso tem uma expressão de amor. Dá um tapinha se for preciso. Tá bom, já chega. Agora não, amanhã tem mais. Só que o amanhã de Deus demora. Mas isso é atenção educadora. Você dá tudo que o seu filho pede? Você dá a chave do carro? Você deixa ele fazer tudo o que ele quer? Não, porque senão você vai formar um monstro. São suas restrições, são seus nãos que educam seu filho para a vida. Da mesma forma, Deus nos educa, Deus nos ensina, restringe, diz não, não e não. Por isso, muitas vezes, o pai nos trata como alunos. Porque precisamos aprender, porque precisamos crescer, ser aprovado. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala, digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Porque é menino, tem direito, é filho, mas como está sendo educado, vai ouvir muito não, é seu, mas agora não. Um dia você vai poder, um dia eu vou te levar, mas agora não pode, não é tempo. Por isso você precisa crescer, precisa ter estrutura para conhecer os planos de Deus. E só assim você vai saber onde Deus quer levar você, onde Deus vai colocar você. Um filho de um empresário, ao se formar, foi trabalhar na empresa do pai. E ficou trabalhando lá por um tempo, até que esse pai, dono da empresa, o empresário, recebeu na sua sala um diretor. O diretor da área em que o filho estava trabalhando. E o diretor disse, ô patrão, é sobre o seu filho. Ele com muito medo, porque era o filho do patrão. O que é que tem meu filho? Ele é indisciplinado. Ele não cumpre horário. Ele não tem preocupação com os deveres de empregado. Ele desconhece a importância de hierarquia na empresa. Ele não tem ética profissional. Ele fala inoportunamente, sem conhecimento e não ouve conselhos. O pai disse, tudo bem. Manda chamar o filho. Aí disse assim, filho, você está vendo esse chapéu, filho? Ah, estou vendo, pai. Papai vai colocar esse chapéu. Quando o papai colocar esse chapéu, papai vai passar a ser empresário. Tá bom? Aí o papai some, eu sou um empresário, dono da empresa. Entendeu, filho? Ah, entendi, papai. Ele coloca o chapéu, abaixa a cabeça, começa a ler uns papéis. Depois olha para o filho assim por cima do óculos. Aí fala, doutor Marcos, estou vendo aqui que você tem um conhecimento acadêmico muito bom. Você demonstra ter um grande potencial, mas você não atendeu às expectativas da nossa empresa. Sua indisciplina, a sua pouca importância ao horário, a hierarquia da empresa, me obriga a demiti-lo. A partir de hoje, você não faz mais parte do quadro de funcionários da nossa empresa. Por favor, procure o departamento pessoal. Tira o chapéu, olha para o filho e fala, filho, fiquei sabendo que você foi demitido, que lástima. Que pena. Muitas vezes nós não passamos no teste de Deus e podemos ser demitidos para que a gente aprenda. Para que a gente passe de novo por um novo estágio, para que Ele nos ensine. Mas é através da atenção educadora que o caráter do Pai é forjado em nós. É através dos desertos, é através das tempestades que Deus vai nos forjando, que Deus vai nos ensinando, que Deus vai nos tornando ferramentas aptas para a sua mão, vasos úteis para a sua casa. Às vezes o filho tem um coração de escravo, a mente de escravo. Cuidado para que isso não aconteça com você.
No meio católico existem muitas pessoas que acreditam em santos mortos. E no meio evangélico, muitas pessoas que acreditam em santos vivos. Ele precisa de um outro filho, às vezes de um servo, para que ele fale com o pai. Ei, você é filho. Você tem acesso a Deus. Você pode falar direto com Ele. Você não precisa que ninguém interceda. É Ele que está lhe educando. É Ele que está falando com você. Que negócio é esse? Um filho, por acaso, precisa de um servo para falar com o pai? Deus quer desenvolver um relacionamento pessoal com você, sem intermediários. Você era inimigo, se tornou servo, se tornou amigo. Agora você é filho de Deus. Quantos são filhos de Deus? Levanta sua mão e diga assim: eu sou filho de Deus. O pai, ele pode ser apenas um progenitor, apenas aquele que gera, e o filho apenas aquele que foi gerado. O pai pode ser aquele que dá comida, o pai pode ser apenas aquele que educa, mas Deus quer ser mais do que um provedor para você. Deus quer ser mais do que um mestre para você. Deus espera que sejamos filhos do seu amor. Deus espera que vivamos com Ele um relacionamento aprofundado. Torne o seu coração de servo em um coração de herdeiro. Você tem um coração de herdeiro. Você deve ter mente de herdeiro, não de mendigo. Coração de príncipe, de princesa, não um coração de interesseiro. Você não pode ser um filho pidão, um interesseiro. Você é filho de Deus, não filho de cego. O terceiro tipo de atenção paterna é a atenção amorosa. Diga, atenção amorosa. Nenhuma outra atenção é mais íntima, mais rica, mais profunda, mais excelente, mais bela do que a atenção amorosa do pai. Ela é mais do que comida, ela é mais do que roupa, ela é mais do que bens materiais, ela é mais do que suprir uma necessidade, ela é mais do que dar presente. Porque não é uma obrigação do pai, não é um dever moral, não é uma preocupação, é o amor mais puro que alguém pode ter. Eu me lembro o dia que eu fui pai, eu olhei o João Vitor, um amor que dói, é um amor que você não consegue encontrar palavras, é um amor que não tem medidas. Sabe, eu entendi naquele momento por que Deus reservou o título de pai para ele, porque é algo maravilhoso. É algo excelente. Quanto você venderia o seu filho? Qual seria o preço dele? O que é que ele poderia fazer para você dizer: não te amo mais, você não é meu filho? Nada, absolutamente nada. Não existe preço para ele. Por isso que você vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Não tem preço. Você não foi comprado por ouro, nem por prata, porque toda a prata do mundo e todo o ouro do mundo não tem o seu valor para Deus. Você vale mais do que isso. Por isso que Ele ofereceu o sangue do seu único filho, Jesus. É o preço que Ele pagou. Eu fiquei olhando um dia meu filho, agora esse mês passado, eu fui no posto, parei o carro, entrei na loja de conveniências, aí ele precisou ir no banheiro. Aí ele olhou para mim, preocupado, e disse assim: pai, eu vou no banheiro. Não esquece de mim não, hein? Eu olhei para ele, talvez que ele saiba quanto eu sou esquecido, né? Aí ele olhou para mim e disse: não esquece de mim não. E ele foi andando para o banheiro, e eu fiquei olhando para ele, eu falei: meu filho, você não tem noção do quanto você é amado. Você não tem noção da sua importância. Você não sabe o teu valor. Querido, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, pode ter certeza, circulam na falta de conhecimento que nós temos de Deus. Porque Deus olha para nós e diz assim: minha filha, meu filho, você não sabe o valor que você tem para mim. Imagina se eu vou te esquecer, eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Não existe nada mais importante do que você, do que tuas palavras, do que teu perfume, o teu cheiro. Será que eu e você temos atraído esse tipo de olhar de Deus? Será que a gente tem atraído esse tipo de atenção do Pai? Que filho atrai o tipo de atenção amorosa? Esse tipo de atenção, atenção amorosa. Qual filho que atrai? Filho que fará 3 coisas. Primeiro, o filho que realiza sua vontade. Diga: aquele que faz a vontade de Deus.
Você é pai. Quando teu filho te desobedece, quando teu filho age de forma desobediente, irreverente, você olha para ele naquele momento com carinho, com vontade de abraçá-lo, dar um beijo? Claro que não. Não pense que Deus é diferente. Deus reage às nossas ações. Deus reage àquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz para Ele. Por isso, se eu quiser atrair o olhar amoroso de Deus, antes de tudo, eu tenho que procurar ser um filho obediente. Foi Jesus quem disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. E me manifestarei a Ele. Eu fiquei pensando nisso um bom tempo. Me manifestarei a Ele. É a manifestação pessoal de Cristo ao indivíduo. Não está falando da manifestação coletiva, não está falando da manifestação bíblica, está falando de uma manifestação única, pessoal. Aquele que obedece a minha palavra, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama. Eu também o amarei e vou me manifestar a Ele de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, de uma maneira única, de uma maneira, individual. Porque dele vai reagir a minha obediência. Segunda coisa que eu tenho que fazer é aquele que torna o Pai seu amigo. É aquele que se torna, diga aquele que se torna amigo de Deus. A amizade, claro, se ela for sincera, ela não pode se basear em necessidade. Eu sou teu amigo porque você me atende uma necessidade. Porque você me interessa. Então essa amizade não é verdadeira, não é sincera. Se eu quiser realmente ser amigo de Deus, eu preciso ter nele um pai amigo. Eu preciso ser um filho amigo. Buscar a face dele, não apenas a mão dele. E o que é um amigo? Amigo é alguém que a gente gosta de estar perto. Como eu sei se eu gosto da presença de alguém? Se eu dedico tempo a essa pessoa. Se eu gosto de estar perto dela. Se eu tenho prazer de estar perto dela. Quando eu fico diante dele, eu fico melhor do que em qualquer outro lugar. É 1000 vezes melhor do que estar em qualquer outra parte. É estar na presença dele. Você tem dedicado mais tempo a Deus do que a TV? Será que eu tenho dedicado mais tempo a Deus do que ao computador? Será que eu tenho dedicado tempo a Deus, mais tempo para Deus do que ao meu hobby? Amigo é alguém que conhece a gente e que a gente conhece bem. Ser amigo. É impossível desenvolver uma amizade sem conhecimento. Eu só posso ser amigo de alguém que eu conheça o coração. Pastor, eu não consigo orar, eu dobro os joelhos e 10 minutos depois eu não tenho mais o que falar. É muito simples. Você só consegue desenvolver um diálogo com alguém se você conhecer aquela pessoa. Se você não lê Bíblia, se você não conhecer o coração de Deus, se você não dedica tempo para Deus, então você não tem assunto para falar com Ele. Nós só podemos falar com Deus se nós tivermos intimidade, conhecimento dele. E isso só se faz por meio da oração. Amigo é alguém que faz a gente perder a noção do tempo. Quando o culto acaba, como é que você faz? Ou será que você faz? Até que fim. Você já perdeu a noção da hora lendo a Bíblia? Você já se esqueceu dos joelhos e do relógio enquanto você está orando? 3 formas que eu posso atrair o olhar, a atenção amorosa de Deus: obedecendo Ele, me tornando amigo dEle. 3, sendo um verdadeiro adorador. Diga, me tornando um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele não pode ter o foco nas suas necessidades. Não tem sentido. Ele não tem foco naquilo que ele precisa, nos cuidados da vida. Eu não adoro a Deus porque eu espero receber dele algo, senão eu sou o mais miserável dos homens. A minha adoração a Deus tem que ser independente do gado, da oliveira, sabe?
das ovelhas, da malhada, independente da figueira que vai produzir ou não, eu decido amar e eu decido adorar a Deus. Escute, gratidão não é adoração. Adoração é mais do que isso. Porque a gratidão precisa de um favor para que ela aconteça. A gratidão precisa de uma bênção para que eu me torne grato. A adoração não precisa que Deus faça absolutamente nada por mim. Reconhecimento não é adoração. Adoração é mais do que reconhecimento. Porque reconhecer quem Deus é, até os demônios reconhecem e estremecem. Louvor, música, não se resume, adoração não se resume nisso. Adoração é mais do que isso. Porque ímpios, às vezes, podem gravar músicas de louvor, de exaltação a Deus. Adoração tem a ver com um relacionamento de amor, de intimidade com Deus. Quem ama não precisa de motivos para amar. Quem adora a Deus não precisa de razão, sabe, para dizer, Deus, eu vou te adorar por isso, porque tu fizeste isso. Não, Ele basta. Ele é o centro da adoração, não o que Ele faz. É dele, por Ele, para Ele. Ele é tudo. Ele não precisa fazer nada, eu adoro. Ele não precisa fazer nada, eu amo. E quando eu adoro, não preciso nem emitir sons. Porque não é o som que eu emito, eu posso até ser desafinado. Não é a melodia, é o cheiro que eu exalo. A minha adoração exala cheiro perante Ele, Ele respira. Meu filho, João Vitor, eu falo muito dele nessa mensagem. Quando ele ainda não conseguia falar direito, ele fazia como toda criança, querendo minha atenção. E foi a partir desse fato que eu desenvolvi essa mensagem. Então ele, como toda criança, ele me batia. Eu estava lendo, eu estava fazendo algo, ele queria minha atenção, ele vinha e me dava um tapa. Tentava morder, bater, fazer qualquer coisa para eu olhar para ele. Claro que eu olhava para ele e falava, coisa feia, não faz isso. E claro, colocava 1 minuto de castigo, alguma coisa assim. Quando ele ficou maior, ele começava a jogar as coisas. Eu estou lendo, estou no computador. Aí ele chegava e jogava algo. Empurrava o teclado. Queria que eu parasse de fazer aquilo. Era o desespero dele, pedindo minha atenção. Eu nunca dava. Brigava com ele, chamava a mãe, continuava fazendo o que estava fazendo e ele perdia. Não conseguia minha atenção. Só quando eu parava, só quando eu terminava. Aí depois eu ia lá, abraçava, beijava, fazia tudo. Teve um dia que eu estava trabalhando e ele desenvolveu uma nova técnica. E dessa vez infalível. Ele não tinha 2 anos ainda. Não sabe, me lembro que ele não sabia falar direito. Aí eu estou escrevendo lá, estou trabalhando no computador, não sei o que eu estava fazendo. Aí ele se aproxima de mim e não diz nada. Perto de mim, com muito esforço, assim, e me dá um beijo aqui. Aí, e se afasta. E eu continuo trabalhando. Aí ele percebe que não deu certo ainda, mas ele insiste. Aí ele se aproxima de novo. 2 aninhos. Aí dá outro beijo. Aí fica de longe. Aí eu olho para ele. Quando eu olho para ele, ele está igual aquele gatinho do Shurek, com aquele olhar. Aquele grandão. Tem jeito. Desmoronei. Me derreti. Esqueci completamente o que eu estava fazendo. Esqueci completamente aquele trabalho. Olhei para ele, me voltei para ele. Naquele momento ele poderia pedir o que quisesse. Porque eu daria para ele qualquer coisa. Ele atraiu a minha atenção amorosa. Eu fico imaginando que um pai, numa hora dessa, ele não olha para o filho assim dizendo, você precisa de um pão. Eu tenho que suprir uma necessidade sua, eu tenho que lhe ensinar algo. Quando um filho consegue tocar o coração do seu pai, o pai só olha para ele com desejo de agradá-lo, de retribuir o seu gesto, de abençoá-lo, de abrir os seus tesouros, de abraçá-lo, de estar junto dele, de estar perto dele.
Sabe, imagina se você tivesse 10 filhos e 9 dos seus filhos só lhe procurassem para pedir algo. Eles só lhe procurassem quando estivesse na pindaíba, quando estivesse precisando de algo. Quando você vê um filho desse se aproximando, você já diz, está precisando de algo. Quando ele diz, pai, bênção, ele quer que você quer. Quando o filho se aproxima de você, você vai, lá vem aquele pidão, lá vem aquele interesseiro, lá vem, sabe, eles pedem e quando recebem, dão as costas e saem correndo da sua presença. Mas entre os 10 filhos tem um que se aproxima de você e ele não quer nada. Ele não deseja nada, ele só quer estar perto de você. E ele diz, pai, conta aquela história. Meu filho, eu já contei essa história, mas conta de novo, que eu gosto de ouvir a sua voz. Você não vai sair, filho? Não, pai, eu não estou sem pressa, hoje eu tirei para ficar junto com o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero estar perto de você. Pode ter certeza que este filho terá um tipo de atenção que nenhum dos outros terá. Não existe nenhum versículo bíblico que diga exatamente o que eu vou dizer aqui agora, mas não creio que seja uma heresia, me corrija depois, pastor, se for. Mas eu creio como uma verdade. Eu creio que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas a adoração é o ápice. A adoração é o limite. A adoração é o máximo, é a máxima expressão de sabedoria. Não existe ninguém mais sábio para Deus nessa terra do que aquele que descobriu o caminho da adoração. Do que aquele que aprendeu a adorar. Do que aquele que aprendeu a tocar o coração de Deus. Porque este filho terá privilégios que outros jamais terão. Ele vai desfrutar de revelações que outros jamais terão. Ele vai desfrutar de um relacionamento com o Pai, que aqueles que o procuram apenas por algo material jamais desfrutarão. Olha o que diz o Salmo 34:10, diz, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará, bem nenhum faltará, bem nenhum faltará. Adore a Deus. Está faltando algo? Tem alguma necessidade? Você está precisando de algo? Deus vos sabe muito bem o que você precisa. Adore a Deus, busque a Deus, diga que Ele é lindo, diga que Ele é maravilhoso. Adore a Deus, porque Ele vai suprir em glória todas as suas necessidades. Mas Ele tem mais do que isso, Ele tem mais do que isso. Ele quer conviver com você, Ele quer viver um relacionamento profundo, íntimo com você. Bem nenhum lhes faltará. Esse crente não precisa buscar a Deus, Deus o achará antes. Deus vai encontrá-lo antes, porque Deus busca estes que o adoram. Deus busca estes que o amam sem interesse, esses que o amam com essa intensidade. Eu estava pensando um dia desse, a oração, ela atrai a presença de anjos. Venha o teu reino, ou seja, Deus vai dar ordem aos anjos para que atenda aquilo que você está orando. Mas a adoração atrai o próprio Deus. Ele habita no meio dos louvores. A adoração conduz você à presença do próprio Deus. Você é levado diante dele. A adoração é o caminho mais íntimo, mais próximo do coração e dos propósitos de Deus, de intimidade com Deus. Ele ainda continua falando, filho meu, dá-me o teu coração. Ele não pede coração a servo, ele pede coração a filho. São várias as diferenças entre um servo e um filho. Eu quero encerrar com esta comparação. Me permitam, vou ler porque foi o que eu escrevi. O objetivo do servo é ser reconhecido. O objetivo do filho é ser como o pai. O servo se preocupa com o serviço. O filho se preocupa em como agradar o pai. O servo tem que ser útil para ser valorizado. O filho precisa apenas se aproximar do pai para ser amado. O servo serve, o filho ama. O servo veste uniforme para se identificar com o seu senhor, mas o filho não precisa disso. A sua fisionomia, o seu sorriso, o seu jeito já lembra o pai. O servo almeja a liberdade, o filho já possui. O servo é aquele que tira foto, o filho sai na foto. O servo recebe pagamento, o filho é dono. O servo pode deixar de servir, o filho jamais deixará de ser filho. Servos geram servos, filhos geram herdeiros. O servo prepara a comida, o filho come à mesa com o pai. O servo exige direitos, o filho pede o que é seu.
O servo cobra pelo que trabalhou. O filho toma posse daquilo que é seu por herança. O servo recebe recompensa. O filho recebe mimo. O servo que faz o que um filho faz é apenas o servo mais valorizado. Mas o filho que age como um servo é o mais amado entre todos os filhos. Que Deus te abençoe.